livro de Romanos, capítulo 8, versículo 1. Todos acharam? Amém. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga misericórdia. Glória a Deus, todos acharam. Assim diz a palavra do Senhor. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte, porquanto que for impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, por não estar sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se porém Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não a carne, como está se constrangido a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os vossos corpos, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados na qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Repita comigo: se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Você acredita que esta é a palavra do Senhor? Glória a Deus, aleluia. Também creio. Então desocupe as suas mãos e dá a maior salva de palmas que você pode para essa palavra, que é digna de toda honra, adoração, porque esta é a palavra do nosso Deus. Pai eterno, a tua palavra será anunciada, Deus. Toma, Pai, a boca do pregador e vem usar como instrumento nas tuas mãos para anunciar a tua palavra e que ela venha dar o resultado, Pai, esperado, que é, meu Pai, salvação, fortalecimento, que o Senhor venha, meu Pai, agir nesse momento para que a tua palavra não volte vazia. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode tomar o seu assento. Nós acabamos de ler agora 17 versículos da palavra de Deus. E se você for contar em casa, a palavra Espírito aparece 17 vezes nesses 17 versículos que nós lemos.
Então, se fosse fazer uma conta, uma palavra espírito para cada versículo. Só que aparece 13 vezes a palavra espírito com letra maiúscula e 4 vezes aparece a palavra espírito com letra minúscula. Temos que entender qual é a diferença, porque há uma diferença. E temos que começar a compreender uma coisa básica para que a gente venha entender esse ensino que o apóstolo Paulo estava passando à igreja. Primeira coisa que nós temos que entender: a constituição do homem. Temos que entender a formação do homem. Os teólogos renomados, estudiosos, entendem que o homem é formado por 3 partes: corpo, alma e espírito. Todo homem ele tem essas 3 partes, que eles chamam de tricotomia, ou seja, o homem é um ser tricotômico. Ele tem a sua composição carnal, física, que é o corpo, ele tem a sua composição espiritual, que é o espírito, fôlego de vida, e ele também tem a sua alma. E cada uma dessas partes, ela tem uma função determinada. Cada parte dessa, ela tem uma ação na vida do homem. O corpo é a embalagem, é aquilo que carrega a alma. O corpo, ele passa as sensações, os sentimentos são absorvidos pela alma através do corpo. O corpo, ele capta uma voz, ou alguma palavra, ou alguma coisa, e a alma transforma isso num sentimento. Você pode escutar alguma coisa que pode te trazer amor, pode te trazer ódio, pode te trazer ganância, pode te trazer vários sentimentos, mas a princípio a captação dessas coisas é feita através do corpo. O corpo transmite para a alma aquilo que ela vai absorver e transformar isso em sentimentos. Então a parte de sentimentos, vontades, de mente é feita pela alma. E a parte do corpo, ela consegue transmitir para a alma essas circunstâncias externas. E o espírito? O espírito é o fôlego de vida. O espírito é o combustível que nos mantém andando, falando. Todos os dias de manhã, quando você se levanta, é porque o espírito, que é o fôlego de vida, está sobre você. E esse espírito é minúsculo, ou seja, esse espírito fôlego de vida, ele está sobre o assassino, o pedófilo, o viciado, ele está sobre todas as pessoas, porque todos os que estão vivos, eles têm o espírito com E minúsculo, que é o fôlego de vida. Só que esse espírito, ele não tem só a função de trazer o fôlego de vida, mas ele tem uma função de trazer um alerta. Ou seja, ele dá o indicativo de que algo que é errado e algo que é certo. Essa é a função desse espírito. Não é porque uma pessoa ele é um serial killer, ou seja, ele matou 30, 40, 50 pessoas, que ele não sabe que aquilo é errado. Não é porque uma pessoa ela pratica roubos, que ela não sabe que aquilo é errado. Toda pessoa que pratica algo que é contrário àquilo que nós achamos e que aquilo que Deus também propõe como errado, ela tem a consciência de que aquilo é errado. E não precisa ninguém falar isso para ela. Se você botar 2 seres humanos numa ilha deserta, ele vai saber automaticamente que ele matar o seu companheiro é errado. Que ele fazer alguma coisa contra o seu próximo é errado. Ninguém precisa falar isso para ele. E como é que ele sabe disso? Porque esse espírito que Deus botou no homem, ele traz esse alerta de que aquilo que ele está praticando não é correto. Todos têm isso, independente do credo religioso, independente da cor, da cultura, da localidade que nasceu, todos têm esse sentimento, porque o espírito, ele tem essa função, o espírito fôlego de vida. Então a alma, ela consegue discernir o que é certo, o que é errado, mas ela que toma a decisão. O corpo, ele vai dar um indicativo. Nós acabamos de ler agora que o corpo, ele inclina
para as coisas erradas. E que a vontade do corpo ou a vontade da carne, que é a mesma coisa, a vontade da carne é inimiga para com Deus. Ou seja, a carne sempre vai tender para fazer aquilo que não é a vontade de Deus. E o Espírito vai alertar que aquilo que se está praticando não é da vontade de Deus. Então, independente do credo religioso, independente da posição social, cultural, religiosa, todos, indistintamente, pastor, padre, bispo, diácono, presbítero, crente, não crente, todos têm a inclinação de fazer o que é errado e todos têm a consciência de que aquilo que está praticando é errado. Então isso é um princípio básico para que a gente venha entender o capítulo 8 do livro de Romanos. Porque ele vem falando de carne, que é o corpo. Ele vem falando de espírito, que é o fôlego de vida. E ele também fala do espírito, com E maiúsculo, que esse espírito é a presença de Deus. Mas para ter esse espírito, tem que ter um diferencial. Esse espírito ele não vai estar sobre um assassino, um serial killer. Ele não vai estar pousando sobre uma pessoa que comete pedofilia. Ele não vai estar dentro de uma pessoa que proporciona mal-estar a outras pessoas. Não. Esse espírito ele vai repousar sobre pessoas selecionadas por Deus. Um exemplo que nós temos na Bíblia e que causa muita discussão, mas a Bíblia ela nos esclarece, é que uma das pessoas que é tida como santa é Maria. E os protestantes costumam discutir falando que não é, mas na verdade ela é santa. Ela é santa. Porque a palavra santo significa separado, ou sagrado, ou consagrado. O que é a palavra sagrado ou consagrado? Exclusivo uso de Deus. É algo que foi separado para ser usado e única e exclusivamente por Deus. Isso é algo que é sagrado. Moisés, quando ele estava apacentando ali o rebanho do seu sogro Jetro, ele num determinado dia viu uma sarça pegando fogo, mas não consumia. E ele falou: irei para lá e vou ver essa grande maravilha. Quando ele foi se aproximando, Deus falou com ele: Moisés, tira a sandália dos pés, porque a terra que você pisa, ela é santa. Por que aquela terra era santa? Porque a presença de Deus estava sobre aquele lugar. Deus se manifestou naquele lugar. Então, se Deus se manifesta na vida de uma pessoa, aquela pessoa ela é santa, de acordo com a palavra de Deus. Então, nós não devemos se opor em falar que Maria é santa, porque verdadeiramente ela é santa. E uma prova disso é que se você chegar em todo o planeta, alguém que conhece a palavra de Deus, não estou falando que pratica, mas que ouviu falar da palavra de Deus, independente do seu credo, se você for pedir para ela formatar na sua mente Maria, ele pode ter na sua mente ela negra, branca, ruiva, mulata, não sei, morena. Isso não depende, isso não vai interferir. Mas aí você manda ela fazer uma meditação, fechar os olhos e contemplar Maria praticando algum ato, fazendo alguma coisa. Com certeza, de toda a humanidade, ninguém vai ter em mente Maria com um copo de cerveja na mão e fumando um cigarro. Ninguém vai pensar isso. Por quê? Porque ela é santa. Ela é usada exclusivamente por Deus. E todos, independente do seu credo religioso, vão entender que essa prática não é compatível com a conduta de Maria, porque ela é uma mulher santa. Ela é uma mulher separada para o uso exclusivo de Deus. Então toda pessoa que ela é separada, ou seja, ela não é separada por Deus, mas ela é separada pela sua própria vontade. Porque nós temos a inclinação para o corpo, mas também temos o Espírito Santo que nos discerne o que é certo e o que é errado. E a alma, que é a essência do ser humano,
ela decide o que ela quer fazer. Ezequiel 18, capítulo 18, versículo 20, diz que a alma que pecar, essa morrerá. Porque o pecado, ele somente é a explanação exterior do que a alma quer fazer. A alma deseja fazer aquilo que é errado e o corpo vai transpor isso para fora. Ou seja, através de prostituição, adultério, roubo. Isso vai ser feito através do corpo, mas de uma intenção vinda do interior, que é a alma. Por isso que o Senhor Jesus falou que contamina o homem, não é o que entra, mas o que sai. Aí fala os desejos do coração. Então tudo que o homem pratica que não é de acordo com a vontade de Deus, vem da sua alma, vem do seu interior. E o corpo somente transpassa aquilo que a alma está sentindo, seja ela boa ou seja ela ruim. Mas então entendemos que temos uma decisão a tomar. Mais na frente, o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, versículo 1, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, que pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ele fala que apresenteis. O que é apresentar? É algo espontâneo. Deus não vai pegar uma pessoa e vai impor que ela venha fazer isso, mas é se submeter à vontade de Deus espontaneamente. Maria, ela não foi considerada santa porque ela foi escolhida por Deus e preparada. Não, mas ela se colocou na posição de ser usada por Deus. Porém, temos que entender que você se colocar na posição de ser usado por Deus, você tem que negar a sua carne. Você não pode fazer a sua vontade, mas tem que fazer a vontade de Deus. Aí que entra o problema. Aí que está o obstáculo. Porque a vontade da carne é inimizade para com Deus. Mas só que a vontade da carne é bom. A vontade da carne é agradável. Porém, isso é inimizade para com Deus. Eu tenho que entender que eu tenho que submeter o meu corpo à vontade de Deus. E o nome disso é santificação. Porém, muitas pessoas sem conhecimento acham que santificação é divindade. Não. Só tem um que é divino, que é Deus. Santificação é separação para ser usado por Deus, diferente de divindade. Maria era uma mulher santa, separada por Deus, porém ela não tem divindade. Ou seja, ela não é Deus. Era uma mulher diferenciada, usada por Deus, porém com limitações, como eu e você temos, com deficiências, com medos, com fraquezas, dias que choram, dias que não estão tão bem. Esses são os sentimentos que surgiu em Maria. Mas temos que entender que quando você se submete a Deus, você faz a vontade de Deus, você tem condições de ter a habitação do grandioso Deus dentro de você. Isso não é privilégio para todos. Glória a Deus. Mas isso é privilégio para poucos. Glória a Deus. Isso é privilégio só para aqueles que se esforçam para submeter o seu corpo como sacrifício santo, vivo e agradável a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. É impossível, o que o apóstolo Paulo está querendo dizer, que é impossível alguém receber o Espírito Santo sem ser santo. Porque a primeira qualificação que ele vai querer é santidade. Em 1 Pedro 1, capítulo 1, versículo 16, ele diz: sede santos, porque eu sou santo. Como é que eu vou ter dentro de mim a habitação de Deus? Costumamos dizer que Deus habita dentro do homem, mas como é que ele vai morar no lugar onde está abundando a prostituição? Como é que ele vai morar no lugar onde o vício está imperando? O ódio, a mágoa, o rancor. Como é que Deus vai habitar numa pessoa que rouba,
que mata. Não tem como. Porque é um ambiente em que ele não tem como se achegar. É um ambiente inapropriado. É como se você tivesse bronquite, asma, e você ficar trancado dentro do lugar onde há pessoas fumando. Você tem que sair dali, porque senão você vai começar a passar mal. Aquele ambiente não era propício para você ficar. Então temos que ter uma santificação, ou seja, temos que buscar o preenchimento de Deus através do nosso corpo se submeter a Ele. É uma razão lógica. Nós temos que se apresentar a Deus como sacrifício vivo, para que Ele possa vir nos moldando, para que venhamos receber dele a sua morada, o seu Espírito Santo. Mas temos que entender que isso é uma guerra. Porque em Gálatas 5 diz que o corpo ou a carne milita contra o Espírito. É uma guerra. Deus está falando, meu filho, larga isso. Larga as drogas, larga a prostituição, larga o adultério, larga o roubo. E o corpo está falando, não, eu quero, porque isso traz satisfação para a alma. Momentâneo, mas traz. Se ninguém tivesse vontade, ou seja, vantagem alguma em cheirar cocaína, ninguém cheirava. Mas momentaneamente isso traz uma satisfação. Não para o corpo, porque o corpo ali está sendo danificado, mas para a alma. A alma, ela sente um desejo de fazer aquilo e ela se sente bem momentaneamente. Assim também é com a prostituição, assim também é com outras práticas que desagradam a Deus. Momentaneamente a alma, ela se regozija com aquilo, mas é passageiro, é momentâneo. Mas quando você submete o seu corpo à vontade de Deus e nega a vontade da carne, você não vai sentir um prazer momentâneo, passageiro, mas você vai sentir um prazer eterno. Porque a paz do Senhor excede todo entendimento. Não tem como explicar. Não é uma paz proveniente de uma noite de traição, de uma carreira de cocaína, de um cigarro de maconha, mas é uma paz verdadeira, onde a bebida alcoólica não vai conseguir completar, onde as drogas não vão conseguir, onde a prostituição não vai conseguir, e o ser humano está enveredando nesses caminhos para que venha fazer isso. Mas isso não é de hoje. Se você for vasculhar na Bíblia, quando o povo saiu do Egito, Deus falou para Moisés: fala ao povo que faça um jejum de 3 dias, que eu irei falar com eles pessoalmente. Aí o povo falou: não, Moisés, não precisa de fazer sacrifício nenhum. Deus fala contigo e vocês falam comigo. Mas quando Moisés sumiu, quase 40 dias que ele ficou falando com Deus, o povo rapidamente fez um bezerro. E ninguém falou assim: não, vamos arrumar pessoas para que venham dançar, para que venham encher a cara e se prostituir, porque nós não queremos. Automaticamente eles se prontificaram para fazer isso e adoraram o bezerro, porque não tinha sacrifício, não necessitava de se submeter o corpo à vontade de Deus, mas era algo que eles faziam naturalmente, porque é um bom negócio. É muito bom você poder agradar a Deus e também ao mesmo tempo agradar a sua carne. Mas aqui o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: não tem como você agradar a sua carne e agradar a Deus. Ou você agrada um, ou você agrada o outro. E hoje, infelizmente, nós temos essa proliferação no meio do ser humano. Você vê que todos querem procurar felicidade através da satisfação pessoal. Mas a palavra de Deus é o contrário disso. Se você quer ser feliz, você tem que negar a sua vontade. Se você quer ser cheio da presença de Deus, você tem que agir contrário à sua vontade carnal. É isso que o apóstolo Paulo estava querendo dizer. Porque é muito bom, é um bom negócio você estar bem com Deus e automaticamente você também fazer a sua vontade. Seria ótimo. É muito bom.
Mas só que isso não é possível. É impossível você agradar a sua carne e você agradar a Deus. Ou eu agrado a minha carne, ou eu agrado a Deus. Não tem como agradar os dois. E quando uma pessoa ela recebe de Deus o Espírito Santo, ela tem uma transformação interior. Ela começa a ter uma transformação no seu comportamento, na sua atitude. No livro de Gálatas, capítulo 5, o apóstolo Paulo deixa isso bem claro, que você vai ver agora nesse momento, onde tem uma divisão de comportamento. Abra a sua Bíblia, no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Que não façais o que porventura seja do vosso querer, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito dos quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que praticam tais coisas. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscência. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém. Então as obras da carne são identificadas, mas o fruto do Espírito também é identificado. Em João 15, o Senhor Jesus fala que Ele é a videira e nós somos os ramos. Ele fala, toda árvore que produz fruto, essa permanece. Agora a árvore que não produz fruto, essa será cortada e lançada no fogo. A palavra é bem clara e evidente, que se eu não tiver na minha vida os frutos, eu serei cortado e lançado no fogo. Agora eu tenho que analisar a minha vida e fazer uma perspectiva, uma análise, se eu estou aparecendo com os frutos ou se eu estou aparecendo com as obras da carne. Quem esteja ouvindo essa pregação, faça uma autoanálise. Quando o Senhor olha para mim, Ele vê os frutos do Espírito ou Ele vê as obras da carne? Quando Deus olha para você, Ele vê o que? A prostituição, o adultério, Ele vê a fornicação, Ele vê ali o vício, ou Ele vê o amor, a bondade, a longanimidade. O que Ele vê? Para você identificar que tipo de árvore você é. Nós temos que fazer uma análise. Ver se eu sou a árvore que dá fruto, ou se eu sou praticante das obras da carne. Fala, mas essa palavra é dura. Essa palavra é muito pesada. Mas quem disse que o Evangelho é para massagear o seu ego? Ou massagear a sua alma? O Evangelho, ele confronta a nossa condução humana, a nossa conduta humana. O Evangelho, ele foi feito para isso. Para que eu venha me examinar e para ver se eu estou de acordo com aquilo que Deus quer. Porque quando chegar naquele grande dia,
em Mateus 7, o Senhor Jesus fala que nós não seremos reconhecidos pelo dom de profecia. Muitos querem o poder de Deus para profetizar, para falar em línguas, mas não é isso que vai chamar a atenção de Deus. Mas Ele vai nos identificar pelos frutos. Hoje, como é que você analisaria a sua vida? Você hoje apresenta os frutos do Espírito ou as obras da carne? Eu não sei se tem alguém ouvindo essa pregação, mas você que vai ouvir, você medita se você hoje vai ser identificado pelos seus frutos ou pelas suas obras. Nós não podemos nos enganar. Temos que entender que Deus vai procurar frutos. A palavra diz que um certo dia ele estava passando por uma figueira e procurou figos. E a figueira não tinha figos. E ela foram secas. E no outro dia os discípulos ficaram impressionados, porque a figueira estava seca. Deus, ele olha para o ser humano e ele quer ver frutos. Ele não quer ver as obras da carne. Então não adianta eu pregar bem, falar em línguas da cambalhota, profetizar, mas se Deus olha para mim e não enxerga os frutos, isso não vai adiantar nada. Deus, ele quer olhar para mim e ver os frutos. Mas o diabo, ele tem uma visão diferente. Não é igual à visão de Deus. Deus, ele está ali adubando, porque quando uma árvore ela não está produzindo fruto, o que o agricultor faz? Ele vai procurar botar um adubo, ele vai fertilizar ela. Isso tudo é feito na raiz da árvore. Mas o diabo não. O diabo, ele não quer arrebentar os seus frutos, tirar os seus frutos. Ele quer derrubar você. Ele quer arrancar a sua raiz. Por isso que a palavra diz que o homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Você está alicerçado aonde? Na religião? Você está alicerçado na cultura? Não, porque eu nasci assim, vou morrer assim. Ou você está edificando a sua casa sobre a rocha, procurando apresentar-se o seu corpo como sacrifício vivo, apresentar diante de Deus uma morada que Ele tenha condições de habitar. Qual é a sua preocupação? Ou você está preocupado em satisfazer o desejo da sua carne, em satisfazer a concupiscência da carne? Seria bom se a gente tivesse um meio termo. Eu gostaria muito. Eu não vou ser hipócrita. Eu queria ter uma condição de satisfazer a minha carne e ao mesmo tempo agradar a Deus. Mas eu venho te dizer hoje, nessa tarde, que isso é impossível. Se você está satisfazendo a sua carne, você está desagradando a Deus. E se você quiser agradar a Deus, você tem que largar as suas vontades. Aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Aquele que perder a sua vida por minha causa, salvá-la. Mas aquele que quer ganhar a sua vida, ou seja, fazer todas as vontades da carne, perdê-la-á. Temos que entender e analisar. Bom, vou olhar aqui minha vida, vou ver se eu estou apresentando os frutos ou se eu estou ali evidenciando as obras da carne. Se eu estiver transpondo as obras da carne, eu tenho que começar a refletir, porque numa hora o Senhor irá requerer os meus frutos. Ele vai querer prestar conta dos frutos que eu tenho que ter. E essa guerra é de todos, indistintamente. Não pense que eu estou aqui pregando que eu não vou ter que negar minha carne. Todos têm que fazer esse sacrifício. O apóstolo Paulo, em Romanos 12, versículo 2, ele continua falando: e renovais o vosso entendimento, ou seja, transformação da mente, porque nós temos raciocínio. Você pensa, eu e você somos seres que pensamos, para que podeis entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Será que a vontade de Deus é que eu passe a noite toda numa balada e enchendo a cara? Será que essa é a vontade de Deus?
Será que a vontade de Deus é o que eu me afunde no vício, na bebida? Será que a vontade de Deus é que eu fique sem falar com meu pai, com a minha mãe, com meu irmão, de mal? Será que a vontade de Deus é que eu venha nutrir ódio, rancor no meu coração? Será que a vontade de Deus é que eu venha matar o meu próximo, roubar ou praticar atos ilícitos? Será que essa é boa a vontade de Deus? Ou será que essa é a vontade da minha carne? Eu tenho que começar a fazer uma autoanálise. Se eu estou satisfazendo a vontade de Deus ou se eu estou fazendo a vontade da carne. E muitas pessoas se enganam com isso. Ela pensa que o Espírito Santo se manifesta na vida de uma pessoa quando ela está em público numa congregação, como nós estamos aqui hoje. Não é aqui. O Espírito Santo se manifesta na minha vida quando eu estou lá fora, quando ninguém está vendo. E aparece uma oportunidade de eu dar uma volta nos outros. Aparece uma oportunidade de eu trair minha esposa. De eu fazer coisas que não agradam a Deus. Ali que vai se manifestar se eu sou cheio do Espírito Santo ou não. Aqui é muito fácil. Dentro de uma igreja é muito fácil a pessoa ser cheia do Espírito Santo. Mas eu tenho que submeter o meu corpo como sacrifício vivo é lá fora. O meu culto não começa aqui dentro, começa lá fora, no meu dia a dia. Desde a hora que eu levanto até a hora que eu vou dormir. Ali que começa o meu culto. Não adianta eu chegar aqui agora e derramar lágrimas, chorar, dar cambalhota, falar em línguas e amanhã eu estar lá fora com a noite. Isso não vai adiantar. Aí vão me perguntar, mas isso é possível? É possível. Porque a palavra diz que naquele dia muitos dirão: Senhor, em teu nome não profetizamos? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Não curamos vários enfermos? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A maior manifestação de Deus na vida de uma pessoa é quando ela manifesta os frutos. Porque a palavra diz que o dom Deus dá a cada um como lhe apraz. Ele dá para quem ele quiser. Agora os frutos não. O fruto eu tenho que gerar para Deus. O fruto é eu que ofereço para Deus. Você que decide se você vai amar ou não. Você que decide se você vai ser uma pessoa boa ou não. Ninguém comete perversidade sem ela querer. Não existe eu pegar agora um revólver e sair para assaltar por uma força que me dominou. Eu faço isso livre e espontaneamente. É eu que quero fazer isso. E também você que decide ser uma pessoa boa. Você que decide ser um humano. Você que decide ser uma pessoa benigna. Nós tomamos essa decisão para agradar a Deus. Mas essa decisão agrada a Deus, mas desagrada a minha vontade. Eu vou estar agradando a Deus, mas contrariando a minha vontade. Você vê que vários homens na Bíblia, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, anunciando a boas novas, pregando o amor, foram crucificados, foram cortados ao meio, foram decapitados. Será que qualquer ser humano, será que vai existir algum ser humano na vida que vai querer ter um destino desse? Por livre e espontânea vontade? Quem é que quer ser morto, esquartejado, por livre e espontânea vontade? É porque eles não decidiram mais fazer a vontade deles, mas decidiram fazer a vontade de Deus. Porque humanamente falando, ninguém vai querer isso. Quem é que vai querer sofrer, apanhar? Quem é que vai querer ser maltratado para satisfazer a sua vontade? Ninguém, porque isso não satisfaz vontade. Mas única e exclusivamente a pessoa está pensando em fazer a vontade de Deus. Temos que analisar se estamos fazendo a nossa vontade ou se estamos fazendo a vontade de Deus. Muitas pessoas
se enganam, porque não tem como nós enganarmos a Deus. Não adianta eu satisfazer todas as minhas vontades carnais e depois, através de um ato religioso, através de alguma coisa imposta pela religião, eu achar que Deus ele vai apagar tudo aquilo que eu fiz, que Ele vai esquecer de tudo aquilo que eu fiz de errado. Não funciona dessa forma. O primeiro passo é arrependimento. É o primeiro passo. Sem arrependimento, não tem nada. O que é arrepender? É tudo aquilo que eu praticava e deixo de fazer. Muitas pessoas já devem ter ouvido isso, que falam aqui na igreja tem ex. Tem ex-assassino, tem ex-ladrão, ex-gay, ex-isso, ex-aquilo outro. Glória a Deus por isso. Isso demonstra tudo isso que eu estou falando. Porque se ele é ex, não é porque ele não tem mais vontade de fazer. É porque ele decidiu largar a mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Não é que ele não tenha mais desejo de fazer aquilo, mas é que agora ele não está mais preocupado em agradar o seu eu, mas estão preocupados em agradar a Deus. Aleluia. Então temos que estar preocupados em agradar a Deus, porque muitas das vezes nós procuramos ou abrimos a boca para orar, para pedir que Deus nos agrade. Senhor, abre as portas, envia um emprego, um trabalho, um dinheiro, faça isso, faça aquilo, quero uma casa, quero um carro. Queremos sempre ser agradados por Deus. Agora eu te pergunto, você tem agradado a Deus? Você está procurando que Deus venha te agradar? Você tem o desejo que Ele venha satisfazer os desejos do seu coração, mas você tem se preocupado em fazer a vontade de Deus, em agradar o coração de Deus? Você tem se preocupado em fazer aquilo que agrada ao Senhor, ou você tem se preocupado em fazer aquilo que agrada a sua vontade? O que você tem feito? Você tem procurado se satisfazer, e se tiver condições de agradar a Deus, mas sem muito sacrifício, depois eu faço isso, ou você tenha primeiro aberto mão da sua vontade e fazer primeiramente a vontade de Deus? O que nós temos que entender? Que quando eu abro mão das minhas vontades e faço a vontade de Deus, automaticamente Ele faz ao contrário. É recíproco. Quando eu agrado a Deus, Deus ele começa a satisfazer os desejos do meu coração. O problema é que o ser humano está preocupado em que Deus venha fazer o desejo do seu coração. E se tiver condições, depois ele vem fazer a vontade de Deus. Não é dessa forma que funciona. Primeiro eu tenho que procurar fazer a vontade de Deus. E depois ele realiza os desejos do meu coração. Dificilmente nós colocamos no pedido de oração para que Deus venha mortificar os nossos membros, os nossos corpos, escravizá-los à sua vontade. Mas abrimos a boca e escrevemos para que Deus venha nos dar felicidade, que Ele venha preencher os nossos desejos. Temos que começar a agir de forma contrária. Temos que procurar agradar a Deus, para que Ele venha depois nos recompensar. Porque se eu falar que isso é errado, eu também estou sendo contra a Bíblia. Porque Deus tem prazer de abençoar aquele que os agrada. Quando alguém obedece a Deus, Deus tem prazer de abençoar. Jó não era rico por acaso. Quando o Senhor foi falar alguma coisa sobre Jó, que ele era um homem que tinha uma boa família e tinha uma riqueza, humanamente falando, ele falou: viste meu servo Jó, homem reto, íntegro, temente a Deus e se desvia do mal. Essa foi a qualificação que Deus deu a Jó. Aí Satanás falou também, né? Tudo que ele fala, o Senhor abençoa.
Aí Deus deve pensar, não, meu filho, eu abençoo porque ele é temente a Deus. Eu não abençoo porque ele pede. Eu abençoo porque eu vejo nele qualificações. Queremos ser abençoados por Deus, mas muitos não querem se colocar na posição para ser abençoados. O que é que eu tenho feito para que Deus venha olhar para mim e se agradar e fazer aquilo que meu coração deseja? Eu tenho que fazer essa autoanálise. Deus nos tem como filho. O seu filho é desobediente, ele está sempre te desagradando, vai mal na escola, e você tem outro que te obedece, faz a tua vontade, chega no final do ano, você vai dar uma bicicleta para qual? Para aquele que te respondeu, para aquele que te desobedeceu, que não quis nada, ou para aquele que foi exemplar? O que você acha? É lógico que você vai presentear aquele que mereceu. E não por uma troca, mas por satisfação. Você vai ter prazer de fazer isso. Não por impulso, porque é seu filho, mas porque você vai ter prazer, porque aquele filho, ele te traz alegria. Aquele filho, ele te traz satisfação. Temos que entender que é necessário fazer a vontade de Deus. Senão, jamais Deus vai se agradar da gente. E Deus não se agrada, ou seja, Deus não se compra através de sacrifícios, seja financeiro, ou seja, subir uma escadaria de joelho, ficar sentado no milho. Essas coisas não vão agradar a Deus. Mas Deus não resiste a um coração confundido. Não resiste a uma pessoa que está quebrantada, que está disposta a abrir mão da sua vontade e fazer a vontade dele. Esse ele abraça com todas as forças. O filho pródigo, quando voltou para casa, ele queria ser tratado somente como um empregado, um servo. Aí o pai falou, não, aqui você é filho e você tem que se comportar como tal. Se você é filho, você tem que se comportar como filho. Você é filho de Deus, então você tem que mostrar o DNA de Deus na sua vida. Quando olharem para você, tem que ver o DNA do seu pai. Glória a Deus. Não pode ver o DNA que não é condizente com Deus. Temos que entender isso. Hoje nós temos a tecnologia avançada. Mas tem casos que quando você olha para o filho, não precisa fazer exame. Automaticamente você identifica quem é o pai. Tamanho é a semelhança, seja física ou seja em comportamento. O problema é que muita gente quer ser tida como filho de Deus, mas tendo um comportamento totalmente contrário do pai. A pessoa quer ser intitulada, ela quer ser chamada como filha ou filho de Deus, mas o comportamento não é condizente com o título que ela quer. Ela não transparece o DNA do pai, porque ela se rende às obras da carne. E temos que ser obedientes e guiados pelo Espírito. Aí, a partir desse momento em que eu sou direcionado pelo Espírito Santo de Deus e eu começo a obedecer a voz de Deus, a palavra de Deus, aí eu vou ser reconhecido não pelo homem, mas por Deus, como um dos seus filhos. Glória a Deus, aleluia. Quando Deus olha em volta da terra, Ele não olha quem está de terno com a Bíblia debaixo do braço. Ele não identifica os seus filhos dessa forma. Mas Ele identifica os seus filhos através do seu comportamento no dia a dia. Como é que você tem andado? Você tem honrado seu pai? Porque como pai e filhos carnais, você sabe o que é honrar seu pai e se desonrar. Se eu aparecer na televisão, numa delegacia sendo preso, incriminado porque eu matei algumas pessoas, porque eu estrupei, porque eu matei as crianças violentadas, porque eu fui um pedófilo,
Como é que você acha que o meu pai e minha mãe vai ficar? Você acha que eles vão ficar muito satisfeitos com isso? Eles vão ficar felizes com isso? Lógico que não. Eu vou estar desonrando os meus pais. Mas se eu aparecer na televisão, fazendo algo bom para a humanidade, fazendo bem-estar para a humanidade, trazendo ali condições agradáveis de vida, meu pai e minha mãe vão abrir a boca e falar: eu tenho orgulho de ter um filho como esse rapaz. Por quê? Porque eu estou honrando o meu pai. Muitas pessoas querem ser tidas como filhas de Deus, mas desonrando o Pai Celestial. Isso vai ser impossível. Não tem como eu ser tido como filho de Deus se eu não ando como tal, se eu não me comporto como filho de Deus. E isso é evidenciado através dos frutos: bondade, longanimidade, domínio próprio. O que é domínio próprio? É eu dizer para o meu corpo, esse cigarro agora não me domina mais. Agora eu vou fazer a vontade do meu Pai, não a vontade da minha carne. E assim eu vou se escravizando, submetendo o meu corpo à vontade de Deus. Aí sim, eu começo a honrar o meu Pai Celestial. Tem passagem na Bíblia que as pessoas não entendem. O Senhor Jesus falou: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Deus não está muito preocupado com o que eu estou falando. Não adianta eu ficar falando que eu amo a Deus, que Deus é tudo para mim, mas se eu não pratico isso com o meu coração, com a minha alma, se eu não boto isso, se eu não externo isso através do meu corpo, é necessário que eu venha fazer isso para que eu venha mostrar para Deus que eu realmente amo Ele. João 14 ele repete várias vezes: os que me amam obedecem às minhas palavras. Não tem como eu falar que eu amo a Deus se eu não me submeto à vontade dele, se eu não obedeço a sua palavra. É necessário que eu venha me submeter à palavra dele para que eu venha poder falar que realmente eu amo a Deus. É necessário que eu venha fazer uma análise sobre a minha vida. Se o que está evidente na minha vida é as obras da carne ou se é os frutos do Espírito. Deus tem que olhar para a minha vida e ver os frutos. Porque a palavra diz, em João Batista vem falando, que a pá já está na sua mão, e o machado será posto à raiz das árvores. E toda árvore boa que não produz fruto será cortada e lançada no fogo. Meu amigo, Deus não está brincando. Deus não brinca. Nós podemos até brincar, mas a situação é bem séria. É o momento de nós apresentarmos os frutos. Não é tempo de brincar, porque o final dos tempos está chegando. E é o momento de botarmos as nossas barbas de molho, não tamparmos o sol com a peneira, não brincarmos, porque Ele vem, Ele virá. E Ele não virá mais para apanhar e morrer em nosso lugar, mas Ele virá como juiz. Ele virá requerendo os frutos. E se tivermos somente as obras para apresentar, ai de nós. Ai de nós. Então essa palavra fica uma meditação. Primeiro, o chicote comeu no meu lombo. E agora eu compartilhei com os amados irmãos. Glória a Deus. E com os irmãos também estão assistindo essa palavra. Então, se prepare. Deixe ser adubado. Deixa o agricultor cuidar de você.
porque Ele irá requerer frutos. Se você ainda não se fixou à videira, é o momento de você se fixar à videira. Glória a Deus. Aleluia. Para que você venha ter nutrientes para apresentar os frutos. É o momento de nós se agarrarmos a Deus. É o momento de chegarmos a Ele e se agarrarmos com todas as nossas forças. Porque Ele irá requerer os frutos dele. Amém, irmãos? Amém. Fique de pé.